falam em tentar. Exato. A questão, para mim, é eles não agiram para tentar depor o governo. A deposição do governo dependeria, ou essa tentativa de deposição de atos que não estava ao alcance da atuação dessas pessoas. Permite-me? Pois não. Porque acho que essa questão é extremamente importante, porque são dois pontos diversos, se eu entendi o que Vossa Excelência colocou. Ao dizer que eles não, ao alcance deles, não estavam instrumentos possíveis para o golpe de Estado, então aí seria o caso de absolvição. Que eu também justifico como uma tentativa inidônea. Essas pessoas... Exato. Então, aí seria absolvição. Uma outra questão que eu acho que é mais importante do ponto de vista até para a fixação de jurisprudência da Corte é a absorção ou não, o princípio da concussão. E por que isso? Me parece que são dois crimes, como disse, absolutamente autônomos. Até porque o ânimos é diverso. E eu dou dois exemplos, um histórico. O golpe de 64... O golpe de 64, vamos dizer que não tivesse dado certo, mas qual foi o golpe militar de 64? Trocar o presidente da República, João Goulart. Não foi, em momento algum, tentar mexer com a estrutura dos outros poderes, até porque, lamentavelmente, os demais poderes aderiram. Então, você consegue vislumbrar uma tentativa de golpe na troca do poder, na troca daquele que foi legitimamente e democraticamente eleito como uma conduta autônoma. O que, na minha opinião, no meu voto, eu entendi, ao prever a intervenção, ao pedir a intervenção federal, se pretendia trocar o presidente eleito pelo candidato que perdeu. Esse é um crime. A outra coisa é atacar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional com a invasão, impedindo a atuação. Volto alguns meses. Vamos dizer que essa conduta do dia 8 de janeiro fosse antes do final do mandato do anterior presidente. A conduta idêntica, as pessoas virem, atacarem violentamente, invadirem, nós não teríamos acusação de golpe de Estado, porque elas não estavam pretendendo trocar o presidente, mas elas estavam pretendendo obstaculizar o andamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Tenho dúvidas, ministro Alexandre, por quê? Nesse exemplo também de uma ação anterior ao encerramento do exercício do mandato do ex-presidente. Porque, formalmente, teríamos também uma consideração de um poder legitimamente eleito que estaria impedido. Na minha análise, à luz dos fatos dessas figuras, desses manifestantes vândalos, criminosos, deles não tinha ação idônea para destituir um poder. Não, sim, nós podemos encontrar ação idônea em outras ações. Não, eu compreendo. A minha única preocupação aqui nesse debate, acho importante... E entendo que se encontrássemos essas condutas... Poderia haver os dois mesmo crimes. Conforme a situação, poderia até haver os dois crimes. Eu acho que o importante de definirmos é exatamente isso, do ponto de vista geral. Os dois crimes podem coexistir em concurso material, dependendo da circunstância. Veja, nós estamos tratando pela primeira vez da aplicação de uma norma penal com conceitos bastante indeterminados. E uma lei extremamente nova. Então, você pega o conceito. O que é Estado Democrático de Direito? É um conceito amplo, onde nós podemos, em alguma medida, encaixar várias questões. Foi a primeira vez que nós tivemos manifestações violentas em Brasília? Não. Nós já tivemos invasão do Congresso Nacional violenta, nós já tivemos ministérios aqui postos com incêndio, fogo, nós já tivemos outras manifestações violentas. É verdade que penso que foi a primeira vez no Supremo Tribunal Federal. Foi. Mas em outros contextos, não. Eu acho, desculpe-me, Jandra, eu acho que a gente tem que fazer um pouco também de uma contextualização. Eu estou aqui há muitos anos
e, de fato, assisti a várias invasões de ministérios, episódios isolados que nós tivemos a partir de movimentos sociais, protestos e coisas do tipo. Nós jamais tivemos um grupo acumulado na frente de quartéis pedindo intervenção federal. É preciso colocar isso nos seus devidos contextualizado, ministro Gilmar. Contextos. Isso está contextualizado. Eu entendo a ponderação de vocês. Este é um dado. Nós tivemos, e a gente viveu isso na pele, 7 de setembro, em que imaginávamos que aquilo poderia descambar para a arruaça que se transformou o 8 de janeiro. Nós sabemos disso, o ministro Fux viveu essa realidade, a ministra Rosa. Em suma, então, são questões que precisam ser olhadas nessa perspectiva. Afora o incentivo que havia, a partir do próprio chefe do Poder Executivo para esse tipo de prática, ou mesmo para a omissão. De modo que, ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio, nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois, a cadeira que o senhor está sentado, estava lá na rua, no dia da invasão. Só para justificar, ministro, mas essa expressão não foi minha. Não fui eu que disse isso. Então, está longe de se tratar disso. É preciso que a gente contextualize isto e que havia... É importante essa contextualização, Só para encerrar, desculpe-me mesmo, mas só para encerrar, na verdade, estava implícito em toda essa ação que, ao fim e ao cabo, diante da anomalia, da anarquia instaurada, nós teríamos uma GLO. E aí o ministro Alexandre coloca muito bem. Imagine que esses fatos tivessem ocorrido antes do dia 1º de janeiro, com o governo, então, anterior no poder. E nós tivemos situações desse tipo. É que os fatos vão se acumulando e nós perdemos o contexto. O 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente da República. Atos, não só de vandalismo, de terrorismo, ônibus incinerado. A Polícia Federal invadida. Carros pegando fogo embaixo de posto de gasolina. Há muitas perguntas sem resposta, ministro Gilmar. Não, eu digo só para colocar. Agora, eu estou tentando me deter no caso concreto. Não, sim. Porque, vamos lá, eu fui ministro da Justiça. E o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu.